Grupo do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, invadiu e cometeu vandalismo na sede da AproSoja na manhã desta quinta-feira em Brasília. Cerca de 60 pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram do ato. Eles picharam e depredaram o prédio da Associação Brasileira de Produtores de Soja, que abriga outras entidades do agronegócio. Os integrantes do MST gritavam palavras de ordem criticando a fome e a insegurança alimentar agravadas pela pandemia da Covid-19 e pelo fique em casa imposto por governadores e prefeitos. A Polícia Civil de Brasília investiga o caso como crime de dano e associação criminosa. Os militantes picharam portões, muros e paredes do edifício. Eles também jogaram tinta vermelha nas janelas. Entre as frases deixadas pelo MST estão "agro é morte" e "soja não enche prato". Eles também escreveram ataques ao presidente Jair Bolsonaro. A Via Campesina Brasil, parte da Organização Internacional de Camponeses, assumiu a autoria do ato pelas redes sociais. Em um manifesto, eles afirmam que a medida é parte das ações da Jornada Nacional pela Soberania Alimentar. No texto, eles ainda atribuem a miséria e a fome dos brasileiros ao governo federal. Começo essa com você, Ana. O que nos diz dessas cenas que estamos acompanhando, Ana? Cenas lamentáveis, não é mesmo, Vitor? Lamentáveis. Eu vou começar o meu comentário recomendando ao nosso ouvinte e espectador o que eu sempre recomendo. Cheguem ali nas ferramentas de busca e coloquem MST, invasão, fazendas, animais. E vejam a barbárie ali em fotos, em imagens, a barbárie que esse grupo terrorista, porque não tem outro nome, é um grupo de terrorismo doméstico, o que eles cometem nas fazendas, animais, vacas prenhas, que são mortas ainda com seus bezerrinhos na barriga. É um horror, as imagens estão todas aí na internet. O MST também, a gente não custa lembrar, né, que é um braço aí do partido mais corrupto da nossa história, que colocou o Brasil aí décadas, né, quase 2 décadas num buraco aí que quase não saímos dele, por muito pouco não saímos e ainda estamos aí tentando buscar ar, né, para sair. Quando estávamos saindo, infelizmente, veio a pandemia. E essa é a ligação, a irmandade entre MST e PT. Eles disseram: agro é morte, soja não enche prato. A ignorância desse grupo terrorista é impressionante, né? Porque é a mesma coisa que falar: eu não como dólar, eu não como trigo, a soja não enche prato. Se não fosse o agro, a verdade é bem essa, Vitor, se não fosse o agronegócio, hoje uma das principais engrenagens do nosso país, eu não sei onde nós estaríamos dentro dessa pandemia, porque nós olhamos a inflação aqui nos Estados Unidos, por exemplo, agora bateu um recorde muito importante, são um dos piores números desde 1991, a Alemanha aí também patinando, você vê países de primeiro mundo, França, Alemanha, Inglaterra, patinando em números dentro dessa pandemia e, no entanto, o nosso agro conseguiu sustentar o país, colocar o país aí rodando em engrenagens sólidas durante uma pandemia global. São ignorantes, são bárbaros, e eles precisam ser expostos sempre que necessário para as pessoas entenderem que de luta justa, esse grupo não tem absolutamente nada. Deem uma chegadinha ali nas ferramentas de busca e coloquem MST, invasão, fazendas e animais, e vocês verão por vocês que tipo de gente que organiza esse tipo de movimento, o MST, que não tem outro nome, é terrorismo doméstico. Cris. Eu fiz aqui, Ana, o que você recomendou enquanto você falava, e é impressionante. Aqui você coloca na ferramenta de busca MST, invasão, animais, nem coloquei fazendas. Primeiro título que aparece, dezembro de 2015, integrantes do MST matam vacas com gestação avançada. MST, outro título, MST faz barbaridades e fica impune. Esse já é de 2019. Integrantes do MST invadem fazenda e assassinam vacas de alto padrão genético, doadoras de embriões. Então, era pesquisa sendo destruída. MST destrói 15 anos de pesquisa em biotecnologia.
MST, polícia investiga a matança de vacas na fazenda Cedro. E assim vai, é muitos. MST matou vacas prenhas. MST afirma que matança de gado foi protesto, enfim, aí vai. É incrível, assim, eles acham que matar animais, destruir pesquisas, invadir propriedade privada, destruir plantações é protesto. E cadê o nosso STF, os nossos ministros iluminados para mandar fazer busca e apreensão, abrir inquérito de ofício, mandar prender pessoas perigosíssimas? Não, a gente está com um jornalista, eu sempre lembro isso, a gente está com um jornalista preso há mais de um mês porque gravou um vídeo chamando para as manifestações do dia 7 de setembro, que foram 100% pacíficas, não tiveram um único incidente criminal. 100% pacíficas. Esse homem está preso, sem ver os filhos, sem ver a família. Ele é do Ceará, está preso em Brasília. Esses vândalos do MST que destroem, que matam, que roubam, porque eles destroem pesquisas, roubam patrimônio que foi investido ali naquelas pesquisas, estão à solta e continuam fazendo barbarismos. Mas querem saber o que eu acho mais cruel de tudo isso? Agricultores honestos sendo subjugados. O presidente Bolsonaro, com a sua equipe que faz reforma agrária, do INCRA, de órgãos que estão ligados a realmente atender esses assentados, está distribuindo títulos de propriedade aos milhares, coisas que nenhum governo anterior fazia. Pouco se importava. Sabe o que está acontecendo com os agricultores dos assentamentos do próprio MST? Estão sendo ameaçados pelos líderes do MST, porque os líderes do MST não querem que ninguém tenha título de propriedade. Eles pregam que a propriedade tem que ser coletiva. Eles querem socialismo ali naquele assentamento. E a gente tem denúncias aqui, a Gazeta do Povo tem feito várias reportagens sobre isso, e eu repercuti num vídeo recente, de agricultores simples, de famílias que estão tendo que se revezar, fazer vigília até as 8 da noite para proteger suas próprias casas dentro do assentamento, porque estão ameaçadas de invasão dentro do próprio assentamento. Olhe isso, é um monte de vândalos comandando propriedades que eram do governo, que estão sendo repassadas em lotes agora para quem efetivamente planta e efetivamente colhe e produz a terra, e esses querem ser donos de tudo. Aí vão pichar parede dos outros e dizer que agro é morte? Morte é isso que eles fazem, é morte, vandalismo e péssimo exemplo para as pessoas simples que estão lá em tese sob o comando deles. Então, realmente, isso aqui foi criado em governos de esquerda, foi alimentado em governos de esquerda, foi insuflado em governos de esquerda e precisa, agora que o país está sob outro comando, receber a resposta dura da lei. Polícia, Judiciário, Ministério Público, chega de a gente ficar vendo invasão de terra, invasão de propriedade, destruição de pesquisas, matança de animais a título de protesto. Chega de ver estátua sendo queimada, banco, concessionária sendo depredado e ainda ser considerado como ato democrático isso, quando os verdadeiros pró-democracia, que estão há meses, há mais de ano, lutando por liberdade, têm que receber esse tapa na cara aí e sempre ser acusados de serem eles os antidemocráticos. Zé. É um ato violento, aconteceu aqui no Lago Sul, em Brasília, né? E que não é novidade. Tudo que a Cris falou, que a Ana falou, né? E mais alguma coisa, como rasgar livros em bibliotecas, como arrancar plantas, né? Material de pesquisa, o que seria destruir ciência, né? Tudo isso o MST já fez. É uma legenda que não tem nenhuma formação jurídica, exatamente para evitar processos, que não tem formação de um líder no sentido prático, ninguém sabe quem lidera, quem é coordenador, exatamente para fugir da justiça. Se assim é marginal, é fora da lei, é acima do bem e do mal. No governo Fernando Henrique, houve um grande debate que poderia colocar freio nesse tipo de processo, né? É a criminalização de movimentos sociais e tal, passou batido. Eles foram muito agressivos, invadiram inclusive a fazenda do então presidente da República, né? Fernando Henrique Cardoso. E a gente tem informações e notícias aqui de que eles perseguem políticos que têm fazendas e que cobram pedágio. Se não me pagarem tanto, eu invado a sua fazenda. Não é nenhuma novidade, é assim que eles agem ao longo dos tempos.
esse pessoal do MST pensa que não existe lei, eu tenho certeza, né? Agora, a novidade mesmo é que eles ficaram quietos, né? Descobriram que o governo mudou, que o presidente Jair Bolsonaro não passa a mão na cabeça desse tipo de procedimento selvagem. Isso é a intolerância, é a ignorância explícita, é a força bruta querendo se sobrepor aos direitos, querendo se sobrepor à civilização. E agora eles vêm à tona, né? São as criaturas do pântano que estão sentindo o cheiro aí, estão saindo todos das tocas. Foi um absurdo, quem esteve lá hoje ficou impressionado com a destruição, com a devastação de um local onde os representantes do agronegócio conversam com parlamentares, recebem visitas, né? E que centralizam aqui os interesses do agronegócio, que hoje é a principal locomotiva do Brasil. Nós temos que dizer com todas as letras, eu já venho falando aqui, que o poder está mudando de mãos no Brasil. Acabou aquela época de quem não trabalhava, que ficava investindo, era o mais rico. Agora não, quem trabalha, coloca a mão no volante de um trator, não é mais na terra, né? E que produz e que tem mercado. A ignorância é dura demais. Soja é, sim, alimento. Soja se faz alimento e se produz proteína animal. Através da soja que se faz ração no mundo inteiro, inclusive para salmão da Noruega, né? Faz ração com a nossa soja. Nós somos o maior produtor de soja do mundo e estamos caminhando aí para o maior produtor de sementes do mundo, né? Exatamente a soja, a força da soja, de milho e de outros produtos brasileiros. Então, esse é o retrato da ignorância, da intolerância que nenhum governo deve permitir e muito menos o presidente Jair Bolsonaro. Eu recebi aqui informações de que deputados estão formando uma frente e exigindo da Polícia Federal investigação e punição dos responsáveis. Chegou a hora de desmascarar quem é que se esconde atrás dessa sigla maldita MST. Augusto. Bom, o MST e o MTST, né, um é comandado pelo STED e o outro pelo OULOS, são movimentos terroristas. O que faz o terrorista? Ele aterroriza. Está aí o verbo para explicar e está aí o substantivo. Esses movimentos têm que ser tratados como casos de polícia. O grande erro do presidente Washington Luiz, há 100 anos, foi tratar o que era o movimento social como caso de polícia, quando surgiram os primeiros sindicatos, então era natural que surgisse. E eles trataram como caso de polícia. O que fizeram os governos do PT? Inverteram a coisa, trataram como movimentos sociais o que é caso de polícia. O MTST e o MST, eles têm de ser tratados como bandidos, os seus militantes. Eles invadiram, porque é prédio urbano, né? Eles invadiram o prédio urbano. Por quê? Porque eles não estão mais andando pelos campos aí com as barracas de lona preta, porque eles nunca quiseram trabalhar na terra. Nunca! Imagine, eu repito aqui, o Stedley só conhece foice e martelo da bandeira da União Soviética, aí, enquanto existiu, é lá que ele viu. Se ele for manejar uma foice, ele é capaz de se transformar no único líder terrorista do mundo que se degolou, né? Não foi assassinado, ele se degola com aquela foice que ele não sabe manipular. Eles destroem plantações. Nenhum lavrador faz isso. Por definição, eles destroem laboratórios. Ninguém é interessado no desenvolvimento do campo, né? da terra, no Brasil, do agronegócio. Ninguém faz isso. Agora, eles estão irritadíssimos com o sucesso do agronegócio. Isso aí tem cura, é cadeia. O presidente Bolsonaro, desde que assumiu, ele mudou essa paisagem. Acabaram as invasões dos dois movimentos. O próprio Stedley disse, não, tem um capitão maluco lá que foi capaz de usar a lei. Então é o seguinte, se o Fachin gosta ou não do MST,
que se encaminhe para todos os tribunais, inclusive para o STF, as ações relativas a esses crimes cometidos que são inconstitucionais. Eles estão atropelando o direito de propriedade. Então, crime contra a Constituição, o Supremo que impeça. O que é que deve ser feito? Imediatamente você faz a reintegração de posse, decreta, deve ser devolvido ao dono a propriedade ocupada, imediatamente. E quando aparecer um Boulos à vida com aquela conversinha, não, tem que ter a função social da propriedade, isso está na Constituição, manda ele explicar o que é função social, não sabe é outro. Né, que você dá uma casa para ele, ele nunca trabalhou em casa nenhuma porque os serviçais da família dele fazem isso. E tem uma imobiliária, se quiser, o Boulos, dá para acomodar meio MTST. Estou citando os dois movimentos porque são gêmeos e igualmente bandidos. Então é muito simples, nós queremos que se cumpra a lei. E a lei determina que quem invade uma propriedade alheia vai para a cadeia e saia imediatamente da propriedade. É isso. Agora, eu queria que o arcebispo lá, que diz que o Brasil, a pátria amada não é a pátria armada. Então, diz o seguinte, eles estão armados, os bandidos do MST. E se um fazendeiro resolve usar uma arma, quem é o culpado? Fazendeiro, claro. O agronegócio está salvando o Brasil da crise, já salvou várias vezes. E são amaldiçoados por pessoas que não conseguem plantar, não sabem a diferença entre um arrozal e um cafezal, não sabem. Então é preciso agir como se age contra bandido. Cadeia.